Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O que acontece conosco se nós acolhermos em nosso coração um ranço, um ódio, uma raiva contra uma pessoa, contra um irmão ou contra uma pessoa qualquer que nos faz mal? Nós temos estudado aí nos nossos cultos de terça-feira sobre a questão de Mateus 5, 6 e 7, que o Senhor Jesus nos orienta. Na verdade, o Senhor Jesus está falando sobre felicidade. Se nós observarmos ali os capítulos, o capítulo 5, logo no início, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurado, né, os humildes, bem-aventurados os que choram, os mansos, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores. Jesus está falando sobre uma ação que brota do coração, uma ação que brota internamente dentro de nós. E nós podemos ter um espírito de Deus ou um espírito mal dentro de nós, brotando dentro de nós, saindo de dentro de nós. E ele vai discorrer sobre isso em todos esses capítulos 5, 6 e 7. Ao ponto de ele chegar lá no capítulo 5, no versículo 38, como nós estudamos terça-feira passada agora, ele vai dizer assim: o que ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. No 40 ele diz: o que demandar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. O que te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Não volte as costas para quem lhe pede emprestado. Então o Senhor Jesus está falando de comportamentos que vão fazer com que a gente proteja o nosso coração. A grande questão é o funcionamento do nosso coração. O nosso coração, quando ele diz nosso coração, é algo que vai além dos nossos processos mentais, vai além dos nossos pensamentos. A mente às vezes pensa de um jeito, mas se ela vai tentar nos convencer daquele jeito de funcionar, se nós acolhermos daquele jeito, formos convencidos por nossas mentes, seja uma mente que foi influenciada por alguém, ou seja, nossa natureza pecaminosa, se nós formos convencidos pela nossa natureza, por nossa mente, de que aquilo ali é algo aceitável, nós vamos acolher no coração. Se você fica com ranço contra alguém, você diz assim: não, mas eu tenho razão em estar com ranço dele, porque ele é assim, ele é assado, né? Ele é desse jeito, daquele jeito. Então você acaba sendo convencido pela tua mente de que o ranço, a raiva que você sente pelo outro é digna de aceitação, porque ele merece ser odiado. Quando você pega lá João, as cartas de João, ele vai falar sobre a questão do ódio. Aquele que odeia seu irmão não conhece a Deus. Então a pessoa acolhe no coração, naquela parte mais íntima da sua alma, nesse compartimento mais interno do seu ser, esse sentimento, e se ele acolher esse sentimento, ele vai ser regido por isso. Então o Senhor Jesus, ele não é que ele está sendo rígido, ele está nos protegendo como discípulos dele. Se você vê o que ele fala lá no capítulo 5, no início, ele fala para discípulos. Então ele fala sobre como o discípulo poderá ser feliz e muito feliz. Ele vai ter que ter que ser regido pelo Espírito de Deus, sendo humilde, sendo manso, sendo misericordioso, sendo limpo de coração. E para manutenção dessa limpeza, ele precisa tratar desses comportamentos dentro da igreja. Não resistais ao perverso. Se o perverso vir contra você e você guardar o ranço, o ódio, a raiva dele, você vai estar dando lugar a um coração que vai despertar esse ódio, essa coisa. Isso vai apodrecer você, isso vai te enfermar. Enferma primeiro na alma e depois também enferma no corpo. Você vê todo o comportamento, todas as palavras de Jesus tratam sobre a questão do brotar do coração, porque ele diz que do coração brota os maus desígnios, os maus pensamentos, adultérios, homicídios, tudo brota do coração. Então ele trata os seus discípulos começando, ou seja, partindo da ideia de que ele entende que no coração, é no coração que ele traz para nós, que está esse reservatório da alma mais profundo que vai reger a nossa vida. Então, às vezes, a nossa mente pensa alguma coisa, ela trabalha alguma coisa e ela fica tentando nos convencer de que aquilo
pode ser levado para o coração e reger a nossa vida, porque no coração que vai estar o segredo. Então ele trata toda essa questão do coração. Se você vê, por exemplo, no versículo 22, ele vai falar sobre a questão do ódio contra alguém. Se você está indo no caminho contra alguém, está com algum problema com ele, entra-se em acordo sem demora, versículo 25, para que você não seja aprisionado, como diz lá no versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se o inferno, ninguém sai de lá, ele não está falando sobre o inferno, né, o inferno de fogo. Ele pode estar falando sobre uma questão emocional, alguma coisa que acontece conosco, que pode nos aprisionar, nos prender. Então toda a ideia de Jesus trabalha em relação a isso. Quando ele fala sobre não olhar, no versículo 27, não olhar para uma mulher com coração impuro, coração impuro. Então tudo começa nesse coração, nessa parte interna nossa. Aqui é que está o segredo. É aqui que está o segredo da vida. Quando você vai observar lá o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a armadura, é algo interno. Aquilo ali ele usa uma metáfora para falar de algo interno, sobre a questão de andar na verdade, né? Andar na justiça, né? o trabalhar a questão ali da oração, é tudo para tratar a nossa parte interna. Então ele vai falar sobre a fé, que cria um escudo para nós, né? A nossa fé cria um escudo, e a fé é algo interno, é algo como nós acreditamos, como nós entendemos, como nós nos protegemos. Essa questão interna, irmãos, é importantíssima. Se alguém te resista, não bata de frente, vai sair discutindo e brigando, isso só vai te enfermar mais. Ele diz, não resistais ao perverso. E qualquer que te ferir numa face direita, volta também a outra. Ele está falando sobre a não resistência. Tudo que acontece no nosso emocional, que vai para o nosso coração, esse ranço, esse ódio, começa desse olho por olho, esse bater de frente, essa resistência. Alguém quer tirar a sua túnica, né? Aí você briga por causa da sua túnica. Ele diz, não, dá também a capa. Se alguém quer te fazer andar uma milha, não resista, vai com ele 2. Essa resistência, esse embate, mexe com toda a nossa questão hormonal, todo o nosso sistema hormonal, e daqui a pouco mais você está uma pessoa estressada, nervosa, e você vai adotando um estilo de vida pensando assim, não, eu sou assim mesmo. Você não é assim. Isso começou lá atrás com um tipo de pensamento, o pensamento de que eu não posso levar nada, né, de ninguém, ou melhor, eu não posso deixar que me leve nada, eu não posso deixar que me humilhem, eu tenho que me indignar. Se você pega o Salmo 37, ele vai dizer lá que você não deve se indignar. Essa indignação é a construção desse ódio, desse rancor, dessa coisa dentro de nós. E aí a gente deixa de ter o coração puro, a gente deixa de ter o coração manso, e daqui a pouco nós estamos enfermos na alma, enfermos no corpo, e a gente não consegue ter uma vida feliz. Aquilo que ele diz lá no início, né, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes, os mansos, os pacificadores, os que choram. A gente deixa de ter isso porque a gente acolheu, fomos convencidos de que nós temos que agir assim, né, porque senão a gente vai ser maltratado pela sociedade. Isso é um pensamento maligno, né? Existem até as orações, né, quando alguém é perseguido, tem aqueles que dizem, não, Senhor, manda fogo do céu, né? Como aconteceu lá com o profeta, né? Mas a gente vê, a ideia do Novo Testamento, ela não traz isso. A ideia do Novo Testamento que o Senhor Jesus nos traz Jesus diz que, a palavra de Deus diz que quando Jesus era afligido, ele não afligia. Quando ele era maltratado, ele não revidava com maus tratos. Então cuidado com os pensamentos antibíblicos que tentam entrar no nosso coração e fazer com que a gente adote essa nossa natureza brigona, encrenqueira, que vai nos levar à enfermidade. Daqui a pouco mais a gente não está enxergando direito, não está vendo espiritualmente direito, não está ouvindo direito, não ouve mais o canto dos pássaros, não vê mais a luz do sol pela manhã, porque estamos enfermos emocionalmente. Cuidado, irmão, cuidado. Jesus disse, ele conclui essa palavra, né? Lá no capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer, a todo aquele que ouve as minhas palavras, as pratica,
é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, acha que eu estou dizendo isso é uma bobagem. Eu não estou dizendo isso, né, de mim mesmo. Eu estou mostrando na palavra de Deus, capítulo 5, 6 e 7. Ele está mostrando sobre a pessoa ouvir essa palavra, acolha essa palavra no seu coração, deixa o Espírito Santo te dar um coração puro, um coração amoroso, um coração bondoso. Olha lá 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A bondade, ser bom, ser benigno, é esse coração que o Senhor quer que tenhamos, tá bom? Para você acolher a paz, a tranquilidade no seu coração. E ele nos dá uma orientação. Quando você sentir esse ranço, porque pode acontecer. Eu sou professor e às vezes um aluno, né, dá muito trabalho na classe e vai querendo criar aquele ranço. O que eu faço? Aí eu faço aquilo que ele nos ensinou a fazer. Olha lá, no 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o segredo. Está criando aquele ranço, começa a orar com um coração bondoso. Embora você, na sua mente, você esteja com uma raiva, um ódio terrível, mas você vai orando pela pessoa, orando com oração de bondade, não de ódio. Não pedindo para mandar fogo do céu, mas pedindo para o Senhor cuidar de você e do outro. E aí o Espírito Santo vai trazendo a paz, a tranquilidade, um coração bom em você, o equilíbrio vai voltando e aquele ódio, aquele ranço, aquela raiva vai passando. O Senhor nos deu um segredo para viver uma vida muito feliz. Agora é você que escolhe. Escolhe odiar para alimentar a sua natureza pecaminosa ou escolhe amar, orar pela pessoa para que você tenha a paz com ela. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. E assim nós seremos realmente luz desse mundo e sal dessa terra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.